Salmo 73, Salmo de Asaf. A gente já orou, pedindo a iluminação do nosso Senhor para que compreendamos a palavra. Agora nós vamos ler todo esse salmo. Então preste bem atenção, é um salmo bem longo, né, para que a gente possa compreender todas as partes, que a gente vai meditar em todo o salmo. Diz assim a palavra de Deus: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados no terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Que tenho eu no céu além de ti? A quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Se tem uma coisa que tira o sono do cristão muitas vezes, que incomoda muitas vezes o cristão, é o triunfo dos perversos. E eu não digo o triunfo daquelas pessoas que, apesar de não crerem em Cristo, são pessoas legais, fazem o bem, né? A gente gosta, são pessoas que estão no nosso meio. Mas eu digo o triunfo daqueles que são ruins mesmo. Daqueles que fazem mal rotineiramente, que odeiam a Deus com todas as suas forças, daqueles que debocham de Deus, que blasfemam contra Deus, que fazem tudo errado, daqueles que fazem muitas maldades e mesmo assim estão aí prosperando e ganhando na vida. E isso incomoda muita gente. Tem um exemplo, né, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, tem uma vaga lá de emprego, aí tem 2 candidatos.
E entre esses dois candidatos, um é cristão e outro não. E o cristão está lá, ele tem a preparação, ele tem os cursos, ele é muito bem preparado, ele segue a Cristo, ele segue o Evangelho, ele busca viver, apesar de altos e baixos, uma vida reta diante do Senhor, uma vida de santidade. E o outro candidato, ele não é cristão, pelo contrário, ele blasfema contra Deus, ele faz muitas coisas erradas, ele faz diversas falcatruas, ele forja diplomas, né, falsifica diplomas de cursos e tudo mais. E ele conhece alguém lá dentro também da empresa que tem uma vaga, e quem fica com a vaga? Ele. E isso muitas vezes é revoltante para nós. Revoltante perceber muitas vezes que a pessoa que não está nem aí para Deus, muitas vezes, que vive uma vida totalmente antiética, ela tem um sucesso. Ela ganha. E a gente fica se perguntando, muitas vezes em nosso país, não só isso, mas como pode, não é, no país do jeitinho brasileiro, não é, tanta gente que busca se dar bem na vida através de falcatruas, através de coisas erradas. A gente vê políticos que fazem um monte de besteira, pessoas ruins, porque para roubar dinheiro do povo, tirar qualidade da vida do povo e enchendo o próprio bolso, tem que ser muito ruim mesmo. É muita maldade. É muita maldade. E a gente vê a baldes aí, pessoas que fazem isso. A gente vê corrupções, você não precisa nem pesquisar muito, é só abrir o jornal e que você vai ver. E a gente vê que a nossa lei, cheia de brechas para ajudar, não é, essas pessoas que fazem besteira, aí prende, aí solta, daqui a pouco está livre de novo, e está aí roubando de novo. E a gente fica olhando, caramba, como é que pode isso? A pessoa está fazendo tudo errado, é um ladrão, mas está aí. Não acontece nada. Pelo contrário, está se dando bem. Está avançando. Está prosperando. Esse é o dilema aqui do salmista Asaf. Esse é o Salmo, né, 73, que abre o terceiro livro dos Salmos, que são divididos principalmente em 5 livros. Não é? São 12 salmos atribuídos aqui à família de Asaf. Não é? São 11 aqui nessa sequência, né, que começa aqui nesse 73, mais o Salmo 50. E quem era Asaf? Asaf era um levita. Né? Ele era descendente de Gerson, filho de Levi. E também ele foi um dos que tocavam símbolos diante da arca do Senhor, quando ela foi transportada lá da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Asaf estava lá tocando no transporte da arca, quando ela foi para Jerusalém. Ele era um cara que estava ativo ali no seu ofício de levita. A sua família, a família de Asaf, foi uma das 3 famílias encarregadas pelo canto e pela música no serviço de adoração no templo, quando ele foi organizado. Uma das 3 famílias de todo o povo que estava responsável pelo canto e pela música da adoração do povo de Deus. Quando o povo de Israel ele voltou do cativeiro babilônico, 128 cantores da família de Asaf voltaram de lá. Foram eles que lideraram o louvor quando os alicerces do templo, na reconstrução, aconteceu naquele momento. A cerimônia lá e tudo mais, eles estavam lá, liderando o louvor daquele momento em que teve a fundação dos alicerces, da reconstrução do templo. Era uma família muito, muito proeminente na obra do Senhor, principalmente na área do louvor, ou seja, ele era uma pessoa ativamente, né, ativa na obra do Senhor, envolvida na obra do Senhor, assim como toda a sua família. E aqui a gente vê Asaf demonstrando algo muito interessante na vida de todos os cristãos, que é o que fica bem claro aqui: a inveja do triunfo dos perversos. A inveja. A gente vai ver aqui como ele sente inveja do triunfo.
e as consequências dessa inveja. E ele mostra aqui mais para frente como se livrar dessa inveja dos perversos e as consequências desse livramento também da inveja dos perversos. Em primeiro lugar, a inveja do triunfo dos perversos. Verso 1 ao verso 11 que a gente leu. A gente pode perceber aqui, é muito interessante perceber, que no primeiro verso ele abre reconhecendo a bondade do Senhor para com o seu povo, aqueles que são limpos de coração. Afinal, ele era um levita e tinha uma vida ativa de adoração no meio do povo de Deus. Porém, apesar dele abrir o salmo reconhecendo isso, ele reconhece que ele escorregou, que ele cedeu ali à dúvida acerca do Senhor. E ele diz, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E qual o motivo que o levou à dúvida e quase cair feio e se desviar dos caminhos do Senhor? Ele diz aqui, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf reconhece aqui que quase caiu, reconhece aqui a sua fraqueza, e o motivo que ele reconhece aqui é a inveja dos ímpios que estão prosperando, daqueles homens maus que estão prosperando. E Asaf descreve aqui com detalhes essa prosperidade dos ímpios, dos perversos, que o fez ficar com inveja. E ele diz, né, que eles não tinham preocupações, eles não tinham do que se preocupar e eles tinham uma saúde física boa, ótima. Ao contrário do povo de Deus que passa por constantes tribulações, aflições, perseguições, doenças e mortes, os ímpios, os perversos, pareciam que não tinham isso. Não enfrentavam sofrimentos, tinham uma boa saúde, como ele mesmo diz, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Ou seja, Asaf está olhando para eles aqui, para esses perversos, como seres superiores. Eles não participam daqui da canseira de nós, mortais. Né? Eles são superiores, são seres que parecem viver uma vida acima da vida mortal, que sofre consequências da sua mortalidade. E a consequência de serem superiores, né, ou vistos como superiores ao povo de Deus, que sofre e padece mesmo alegando crer num Deus todo-poderoso, qual é? Soberba, violência, arrogância, zombarias, maldade. Ele descreve aqui, eles são orgulhosos, obviamente. Eles se sentem superiores, eles são vistos como outros, inclusive até pelo povo de Deus, como Asaf, como seres superiores. Eles são uma fábrica de maldade, porque eles maquinam o mal, como Asaf vai dizer. São pessoas zombadoras, são pessoas opressivas, opressoras, que não querem o bem. Claro, se veem como melhores, por estarem se dando bem na vida. E aqueles que falam de um Deus que governa todas as coisas estão se dando mal. Eles vão achar que eles são melhores. Aquele povo ali está falando de Deus ali, o Deus todo-poderoso e tal, mas estão todos lascados lá. Está se dando mal em tudo. Eu estou aqui blasfemando contra esse Deus que eles estão falando aí e o negócio está indo para frente. Está indo bem. Por isso, muitos os ouvem como fonte de sabedoria e os seguem, como ele fala no verso 10. Pessoas são atraídas pelo sucesso deles, independentemente de ser um sucesso alcançado de maneira errada, com violência, com arrogância e com maldade. Consequentemente, são pessoas que não vivem para a glória de Deus. Não vivem para a glória de Deus. Como um comentarista bíblico, Alan Arban, afirma, eles ridicularizam a ideia de um Deus que tem conhecimento de suas atividades e agem como se jamais tivessem de prestar contas de suas ações. Não vivem em temor a Deus. São pessoas que não vivem com qualquer tipo de temor ao Senhor. Na verdade, são pessoas que são o contraste dos que vivem no temor do Senhor. E como diz Asaf, assim são os ímpios.
sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Como Jó também descreveu acerca da prosperidade dos perversos, lá no capítulo 21, e ele diz no verso 14 e 15: e são estes os que se dirigem a Deus, dizendo: deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? O que ganhamos se lhe fizermos orações? Esses são os perversos que ele está falando aqui, que blasfemam contra Deus. Que vida boa! Esses são aqueles que querem bons resultados na vida, independentemente do meio que irão usar para chegar lá. Porque o importante é ter o bom resultado na vida. Esses são aqueles que roubam o que o outro conquistou com muito suor e muito trabalho. São aqueles que lá no seu trabalho, lá no nosso trabalho, se dão bem fazendo o que é errado, que conseguem aquela tão sonhada promoção fazendo falcatruas. São esses. São aqueles que na época lá da escola, quem já passou, a maioria aqui já passou por lá, e sabe muito bem como é isso, aqueles que não querem nada com nada, que estão lá, que fazem lá aquela colinha na prova, não estuda, não está nem aí, nem pega no caderno, mas aí chega na prova, faz aquela colinha bonitinha, escondidinha, e tira 10. E aí o camarada que estudou muito, que se dedicou e tudo mais, passou horas e horas estudando, tira 8. E quem recebe a homenagem no final? Tirou 10. Independente dele ter colado. É esse tipo aqui. São aqueles lobos também, na pele de cordeiro, que estão usando da fé e da inocência de alguns para enriquecer, para ter o nome estampado. Não estão preocupados com a fé ou com o Senhor, mas em triunfar nessa vida. E qual o problema de invejar o triunfo dos ímpios? Ou as consequências da gente invejar o triunfo dos perversos? Inverter a ordem moral e espiritual da vida, que é encarar o mal como bem e o bem como mal. É olhar para a prosperidade dos perversos, mesmo fazendo tudo de errado, e dizer: foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, porque o dia inteiro eu sou afligido e a cada manhã sou castigado. É dizer, ao olhar a prosperidade dos perversos com inveja: não vale perseverar na bondade e no que é certo. Não vale ser certinho e seguir tudo que a Bíblia diz. Porque eu fiz tudo isso e só me dei mal. Tudo dá errado. Não vale me conservar puro no coração e as mãos, na inocência. Eu fiz isso e só quebrei a cara. E aí vem a dúvida pecaminosa dentro do coração, que eu acredito que a grande maioria aqui já tenha passado ao longo da caminhada cristã, que é: talvez o mal não seja tão mal assim. Talvez o bem não seja muito bom. É só uma vez. É só uma mentirinha. É só uma coisinha. O benefício vai ser muito grande. Vai ser muito bom o retorno. Ficar nessa de não mentir, não alterar algo aqui e ali, só me fez mal. Aquele cara lá fez tudo errado e se deu bem. E o que acontece? O mal, ele vai entrando aos poucos no nosso coração. Como uma ampulheta. Já viu a ampulheta, né? A gente vira ela, aí vai passando a areiazinha ali, devagarzinho, bem pouquinho, numa brecha pequenininha. E quando a gente vai ver, a gente vira as costas, a gente fica olhando, vai ver, né? Devagarzinho. Se a gente sair, fazer alguma coisa, voltar, passou tudo. Por aquela brechinha. Pequenininho. E a inveja do triunfo dos perversos abre esse pequenino caminho para o mal começar a passar e transformar toda a nossa ótica do que é bom
e do que é ruim de maneira verdadeira na vida. E a pessoa ela vai tentando se dar bem na vida. Ela vai tentando se livrar dos problemas sem o auxílio de Deus. Cada vez mais ficando mais afastada do Senhor. Mas a gente vai ver aqui que o salmista muda repentinamente a sua ótica. A gente vai ver aqui que a história ela tem uma reviravolta. Quando ele parecia estar se afogando, sem força já, quando ele parecia estar só com o rosto para fora, afundado ali numa areia movediça, numa lama que só afundava, ele entra no santuário de Deus e é retirado de lá. Como se Deus o despertasse de um pesadelo que ele estava vivendo. O salmista vai ao templo. Lembrando que ele era um levita. E a ideia aqui é de que ele deve ter tido ali uma relação com o Senhor através da própria palavra do Senhor, iluminado pelo Espírito, como diz Calvino. Ele diz assim, que o salmista, pela palavra santuário, faz alusão ao método externo de ministrar ensino que Deus havia designado no seio do seu antigo povo. Mas, juntamente com a palavra, ele aponta para a iluminação secreta do Espírito Santo. Ou seja, hoje seria como um culto, em que vamos e somos transformados ao ouvir a palavra de Deus mediada pelo Espírito Santo. E a gente vai vendo coisas que a gente não estava enxergando. Assim acontece com o salmista. E assim ele tem o seu coração tratado e redirecionado para o lugar certo. E ele percebe aqui também qual o destino dos ímpios que estão triunfando em suas imoralidades e maldades. O salmista que estava aqui tropeçando, quase escorregando, reconhece que Deus coloca os perversos num terreno escorregadio, que levará à destruição. Estão aparentemente triunfando, uma vida boa, uma vida sólida, estável, mas serão destruídos em um instante, como que acordando de um sonho, diz o salmista. Verso 21 a 22, ele reconhece aqui e confessa que estava cheio de amargura, embrutecido, sem qualquer entendimento. Ele se compara a um animal irracional na presença de Deus, que não tem racionalidade, que só os humanos criados à semelhança de Deus têm. Ou seja, Deus demonstra ao salmista o estado em que ele se encontrava, no alto engano de desejar coisas ruins para a sua vida. Verso 23 a 24, ele confessa de maneira magnífica aqui que está com o Senhor e que ele o segura pela mão direita e o guia com sabedoria. E com o coração mudado aqui, o salmista fala na sequência e reconhece que nada mais tem além do Senhor e que nada mais poderia querer nessa terra além do Senhor. Ou seja, ele reconhece que tudo o que é triunfo para os ímpios não é nada comparado ao Senhor. E que ainda que a sua saúde não esteja boa, o seu corpo fraqueje, como ele fala aqui, o Senhor é a sua fortaleza, não o seu corpo mortal. O Senhor é a sua herança. Que bela confissão ao Senhor Asaf faz aqui, com o coração mudado. E no verso 27, fecha dizendo que todos os que se afastam do Senhor perecerão. Os infiéis serão destruídos pelo Senhor. E quanto a ele, bom é estar perto do Senhor, porque ele é o seu refúgio. Preste bem atenção aqui agora. Muita atenção. Que mudança aqui, e aqui está o ponto de todo esse salmo.
de inveja, a mudança de inveja dos perversos para a satisfação em Deus que ele não estava tendo. De amargura por não ter o que os perversos têm, para alegria em ter o que os perversos não têm. E que isso é verdadeiramente bom. E presta atenção, aqui está o X da questão desse salmo. O que é bom para você? O que mais você tem desejado nessa vida? E aí a gente vai descobrir o que é bom para nós. O que tem controlado os nossos desejos? Você já parou para refletir e se perguntar dessa maneira, com sinceridade no coração? O que tem sido bom para mim? O que eu mais tenho desejado nessa vida? Irmãos, o afastamento do Senhor e da sua palavra nos leva a invejar o que é aparentemente um triunfo. Não que essas coisas sejam ruins, como saúde, paz no sentido de livramento de sofrimento, dinheiro, são coisas boas dessa vida. O problema é olhar para essas coisas como o triunfo da vida. É achar que ter saúde, livramento de sofrimento, dinheiro, é triunfar. É o melhor que podemos alcançar nessa vida. É zerar a vida, como diz alguns. O afastamento do Senhor nos leva a enxergar a vida dessa maneira e ter inveja dos que alcançam essas coisas. Ainda que de maneira imoral. Mas cuidado, porque os que se afastam do Senhor, por mais que alcancem saúde, livramento de sofrimento e dinheiro, perecerão. Perecerão. Mas qual o triunfo da vida? Você pode perguntar, Vinícius, qual o triunfo da vida? O triunfo da vida tem um nome. E é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse é o triunfo da vida. O que é bom nessa vida? O que é bom nessa nossa vida? O que mais devemos desejar nessa vida? O que mais tem valor em nossa existência não é saúde, livramento do sofrimento ou dinheiro, é Jesus Cristo, o Salvador. É isso. Jesus se esvaziou de sua forma de Deus, ele perdeu, entregou a sua vida ao morrer na cruz, sua saúde foi extremamente abalada ao ser espancado, chicoteado ao ponto de não conseguir carregar mais o madeiro para o Calvário e precisar de ajuda. Jesus suou sangue em extrema angústia, Jesus sofreu a pior humilhação do mundo. Jesus sofreu a rejeição do Pai no momento da crucificação. Ali não teve livramento de sofrimento e de angústia, muito pelo contrário, teve sofrimento e angústia jamais vistos nesse mundo, inigualáveis. Jesus se fez pobre, mas é o mais rico. Jesus se fez homem em semelhança de nós, mas é Deus. É Deus. Se não olharmos para Ele com essa fé, se não nos achegarmos a Ele e seus ensinamentos deixados para nós, com fé, invejaremos o triunfo dos perversos. E não perceberemos que esse triunfo dos perversos e a derrota dos cristãos são aparentes e temporários. Temporários. Mas quando entramos no santuário de Deus, nos achegamos a Cristo, a palavra, o Verbo encarnado, e com fé cremos nele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos apropriamos do verdadeiro triunfo, não por méritos nossos, mas pelos méritos do próprio Cristo, que conquistou o verdadeiro triunfo ao morrer e ressuscitar em favor de pecadores. Espiritualidade, irmãos,
não é simplesmente estar envolvido na obra de Deus, mas desejar a Deus, tê-lo como o que é mais importante, tanto na terra quanto no céu, e viver no temor do Senhor continuamente, é tê-lo como o de mais precioso na nossa vida. O que é bom para você? Que saiamos daqui hoje com a convicção e confissão de fé de que para mim bom é estar junto a Deus e que faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras, porque até o mais perverso do mundo, preste atenção, até o mais perverso do mundo que passe a crer e confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e seu refúgio, o que tem mais de valoroso pode ser alcançado pela maravilhosa graça do Senhor. Não estamos aqui, meus irmãos, para desejar o triunfo dos perversos, nem fazer o mal a eles pagando o mal com o mal. Mas estamos aqui, como o salmista fecha aqui, para proclamar as obras do Senhor, o Evangelho, e quem sabe aqueles perversos não sejam alcançados pela graça imerecida do nosso Senhor, assim como um dia nós fomos também. Descanse no Senhor, se alegre no Senhor, se satisfaça no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.